Hoje, nas vestes de professor, de treinador, enfim, qual é o conselho que se pode dar num atleta quando bate aquele desânimo, não é? de treinar, porque na verdade precisa recuperar muita matéria, enfim, de estudo, porque está a se sentir ultrapassado? Olha, eu tenho dois conselhos. É para duas situações diferentes. É muito, mas muito difícil nós conciliarmos as duas coisas. Eu, para render sério, tenho que treinar bem. E eu, para treinar bem, tenho que me repousar bem. E eu, para estudar bem, tenho que estar com os neurônios tranquilos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Jogo da Vida. Eu sou o Sidónio Malamba e hoje vamos falar de um tema muito pertinente: como conciliar a rotina dos treinos com os estudos. E para mergulharmos nesse tema, nós hoje temos aqui um convidado muito especial, Arthur Casimiro Barros. Boa noite, professor Barros. Boa noite e obrigado pelo convite. Obrigado por me dar a oportunidade, a possibilidade de tocar num tema de facto interessante. Seja você um estudante do ensino médio ou do ensino universitário, enfim, manter o equilíbrio entre a mente e o corpo é de facto um desafio muito grande. E como disse atrás, para isto nós vamos mergulhar aqui e tentar encontrar dicas, formas, enfim, como devemos organizar todo este tema em questão para que possamos então ter uma conciliação conforme. Professor Barros, uma vez mais, é um prazer e uma honra poder falar consigo sobre este tema. Diga-nos um pouco daquilo que transformou ou fez com que o professor Arthur Barros seja esta pessoa com esta bagagem para que pudesse falar sobre este tema. Bom, mais uma vez, boa noite e mais uma vez obrigado. Eu, para entrar dentro desse tema, era importante nós falarmos, ou fazer um bocadinho de história, não é? Fazer história é dizer que sempre vivemos com o pai, né? Sempre vivemos com os pais, e aquele rigor do pai de que a escola definia o nosso futuro, ou traçava o nosso futuro, nós fomos obrigados a cumprir. E nunca tive, eu pelo menos nunca tive a dificuldade de brincar, né? Brincar e ir para a escola. E este momento, estes dois momentos, acompanham-nos a vida toda, né? Acompanham-me na vida toda. Já tive dificuldades ainda mesmo no ensino primário, porque a brincadeira, né, chamamos assim, eram superior à necessidade de conhecer melhor a tabuada, por exemplo. E por isso é que eu chamo aqui os pais, e eu fui daqueles meninos teimosos que só a empurrão andei, não é? Portanto, éramos dois irmãos dentro da mesma turma, são da mesma turma. Portanto, eu era o mais velho e o meu irmão mais novo tinha um QI superior ao meu. Portanto, ele era uma espécie do meu professor em casa. Ok. E fundamentalmente porque eu estava mais preocupado na brincadeira do que nos estudos. E aí o pai era mesmo rigoroso. Portanto, a vida começou por aí e fomos andando até chegar. E se calhar, durante o nosso debate, nós vamos falar mais sobre isso. Os encarregados de educação eram muito rigorosos, muito exigentes. Né? Eram, e podemos dizer, graças a Deus, e parabenizar-lhe, dar-lhe o abraço todo do mundo, porque eles é que tinham razão. É verdade. Eles é que tinham razão. Só para que as pessoas lá em casa, ou quem estiver a acompanhar-nos através do YouTube, possam ter um pouco de noção, queríamos que o professor falasse um pouco daquilo que é a sua ficha de trabalho. Foi licenciado
Qual é a formação que teve? Trabalhou no que exatamente? Bem, vamos lá. Eu sou, antes de tudo, um técnico médio de educação física. Sou licenciado em educação física. Onde é que licenciou-se? Eu licenciei-me na Rússia, na União Soviética, aliás. Antigamente era a União Soviética, sim. Pois, hoje Rússia. Tenho um mestrado em educação física e desporto e sou doutorando em ciência de treinamento desportivo. Fora disso, tem outras pós-graduações. Já esteve a trabalhar no desporto dentro de toda esta formação? Bom, eu comecei como professor de educação física em 1987. Fui treinador dos iniciados no Benfica ainda, aquilo ainda era Benfica, nos iniciados. Eu era juvenil e o Mário Palma pôs-me a treinar os iniciados. Um tempo curto, mas passei por ali. E fiz o ensino médio de educação física. Portanto, terminado o ensino, fui trabalhar como professor. Já conciliava o alto rendimento, a tropa e ter que dar aula, porque tínhamos que arranjar sustentabilidade. E depois, voltado da Rússia com a licenciatura, eu fui convidado a ser preparador físico da Seleção Nacional de Hóquei em Patins. Portanto, esta foi a meu primeiro grande experimento. Foi a primeira vez que eu me envolvi no treinamento profundo. Atenção. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de exteriorizar os meus quase 20 anos de investigação e de formação acadêmica. Ok, Patins está a falar do Benfica ainda na altura do Petro ou na seleção? Não. Eu vou diretamente para a seleção. Sou convidado por um amigo, o Santo Antônio. Ok. Ele é que me indica, com a saída do professor Barbosinha das seleções nacionais, ele indica-me e eu sou convidado, como não estava mesmo dentro do ramo, porque eu na altura era diretor administrativo do Catetão, portanto, é o diretor administrativo do futebol do Petro de Luanda, e sentia que estava-me a perder porque eu de facto sou formado no treinamento desportivo. Ok. Era mais é mais formado em trabalho de campo? Sim, ou de campo ou de laboratório. Ok. Portanto, e quando me convidaram, eu aproveitei e foi o meu primeiro passo. E daí depois fui convidado por várias outras instituições. Eu fui convidado pelo handball do Petro. Também trabalhou pelo handball do Petro? Sim, pelo malogrado Armando Gomes Colau, coadjugado pelo Vivaldo Eduardo. Esses é que me pediram que eu fizesse um programa de longo tempo, não é? Para que nós saíssemos da rotina que existia sobre o treinamento desportivo do Petro Atlético a nível do handball feminino, onde eu fiquei, 10, 15 anos a trabalhar com a morte do Colau. Fiquei a trabalhar com o Vivaldo como principal metodólogo e depois passei a treinador, a preparador físico propriamente dito. O mesmo Vivaldo convidou-me a trabalhar com as seleções nacionais numa primeira fase à distância. Portanto, ele trabalhou com o hóquei, o futebol, o handball e o basquetebol. Fui preparador físico, campeão africano, com o basquetebol da seleção nacional e com o basquetebol do Petro. Portanto, eu fui campeão. As equipas com quem trabalhei foram campeãs no hóquei em patins, porque também depois, a dada altura, também segurei a patinagem do Petro. Ficamos 9 anos como campeões nacionais, 9. E o hóquei em patins, para mim, tem uma experiência muito interessante, porque quando eu vou para a seleção nacional, eu apercebo-me que, dos números que nós recebíamos, dos testes que nós fazíamos, das investigações que nós fazíamos, eu apercebi-me que o hóquei em patins tinha muito pouco volume de trabalho, muito pouco, antes de chegassem à seleção nacional. E eu aí pedi à federação que me dessem um tempo suficiente para trabalhar. Portanto, felizmente, os líderes da federação na época, aceitaram. E ficámos durante 2 meses a trabalhar. Portanto, aquilo era tirar, se me permitir o termo, fazia gordos e magros, né? Viam todos cheios de peso, todos gordinhos, e nós acabávamos por
correr mais que tudo aí nas competições. Estamos a falar de um autêntico desportista, né? Porque tem-se aquela impressão de que quem praticou futebol só pode ser dirigente do futebol e ou quem praticou uma modalidade em específico só deve trabalhar naquela modalidade em específico. Na verdade, a formação era do desporto. Né? Vamos lá ver. Atenção, eu tenho um mestrado em ciências do treinamento. O meu mestrado não é um mestrado de basquetebol, do hockey patins. Ou seja, estou preparado, modéstia à parte, claro, a trabalhar com qualquer modalidade desportiva. É bem verdade que há modalidades que nos interessam mais que as outras. Exato. Eu não vou treinar o xadrez, não vou treinar a esgrima, não vou treinar... eu estou muito mais adaptado a modalidades de sala e a modalidades coletivas, de desporto coletivo. Dentro das 14 especialidades que tenho de desporto, eu consigo trabalhar normalmente com hockey, com futebol, com voleibol, com handball, principalmente essas. Deixa-me explicar. O que é trabalhar nessas modalidades? Nós precisamos primeiro saber que tipo de esforço tem o atleta, essa modalidade. Qual é o esforço que temos no futebol, qual é o esforço que nós temos no basquetebol. Então, disto é que nós pegamos e trabalhamos por cima dele. Portanto, quando nós formos para o específico, eu não tenho que chutar uma bola, não. Eu tenho que saber quantas vezes o atleta tem que chutar, quantos quilómetros ele tem que correr, quanto tempo ele tem que recuperar para um ou outro esforço relacionado com o esforço que é feito na globalidade, a nível de futebol ou noutras modalidades. Por isso, deixa-me um bocadinho mais à vontade. Mas deixa-lhe dizer o seguinte, eu não joguei a muito mais alto nível em determinadas modalidades. Eu fui... Deixa por ser um bocadinho gabarola, né? Tá à vontade. Eu fui bom jogador de handball, mas bom mesmo, porque se eu não fui às seleções nacionais, por causa de uma viagem. Portanto, surgiu uma viagem para ir para Lunda Norte, e que eu sabia que ia andar de avião, eu preferi andar de avião e abandonei o handball. Eu sou da geração do Godinho, do Pírola, do Maninho, portanto, essa grande geração que veio renovar, remodelar o handball pós-independência. Eu faço parte dessa geração. Eu fui jogador de futebol, ganhei títulos em futebol, fui guarda-redes do Progresso no Samizane, fui guarda-redes do Futebol Clube de Luanda em Júnior, claro, Progresso em Júnior, fui guarda-redes da Siderurgia Nacional na segunda divisão. Portanto, pronto, tem o meu percurso. Basquetebol não se fala porque todo mundo sabe que eu... Exato. Foi a modalidade de eleição. Portanto, da eleição, sim, é que me levou ao pódio, ao trono, ao reino. Nível, exato. E, aliás, para lhe dizer que na minha primeira dissertação, eu sou obrigado a escolher uma modalidade. A licenciatura, a formação no treinamento esportivo, na União Soviética ou no antigo Bloco do Leste, nós escolhemos uma modalidade e nessa modalidade é que vamos andar para poder chegar à licenciatura. Então não tinha como não escolher o basquetebol, sentia-me mais à vontade, sentia-me muito mais dentro das coisas, porque eu já sabia muito sobre basquetebol, muito mesmo, porque felizmente nós passamos por uma escola nacional muito forte, de treinadores com competência do nível mundial. É verdade, professor. Toda esta introdução apenas para o pessoal que está do outro lado perceber que nós temos aqui alguém com bagagem suficiente para falarmos do tema em questão, não é? E só para recordar, nós estamos a falar aqui de como conciliar treinos com as rotinas de estudo. Professor, diz-nos por que muito desportista ainda hoje tem dificuldade em... Vamos lá, manter esta rotina de treinos enquanto estuda. Vamos lá, em minha opinião, tem muito a ver com a educação de base. Muito a ver com a educação de base. Se nós já saímos de casa frequentando a escola, fica muito mais fácil nós mantermos essa dinâmica. Eu quero perceber, por exemplo, os atletas que não são do alto rendimento nosso. Falar do alto rendimento é um bocadinho mais pesado, mas vamos transformar naquilo que é o volume de treino, a carga de treino que nós temos internamente cá em Angola.
não posso entender como é que há pessoas que não conseguem conciliar as duas coisas, não é? Por exemplo, eu tenho... É bem verdade. Por isso eu disse que o volume é muito baixo para que as pessoas não consigam fazer isso. É muito importante. Quero sublinhar isto aí que o professor disse. Não consegue entender como... Sim, como é que não conseguem conciliar. Por que eu digo isso? Atenção, não são todos. Claro. Eu estou a falar daqueles que não estão ao mais alto nível de treinamento desportivo. Isso. Eu estou a falar daqueles atletas que, por exemplo, têm volume diário de 1h30, 2 horas. Eu sou da opinião que e quando nos deparamos com esse tipo de atletas, nós aconselhamos a estudar. Porque tem tempo suficiente para fazer as 3 coisas. E quando falo as 3 coisas, tenho o esforço que ele faz de manhã, ou a recuperação que ele tem, que tem a ver muito próximo do tempo do esforço que ele faz, e o tempo para estudar um bocadinho. As 3 coisas existem. É bem verdade que a certa altura fica um bocadinho pesado, a certa altura do ano fica um bocadinho pesado, por causa da carga que nós recebemos a dada altura da época desportiva, que é muito elevado, sim. E o tempo de repouso tem que ser maior, é um bocadinho complicado. Mas eu posso perfeitamente, ao invés de fazer as 7 disciplinas, 8 disciplinas, ir fazendo. Com certeza, não estamos a exigir para que tu termines uma formação em 3, 4 anos. Eu digo isso porque não é só o meu caso, mais à frente podemos falar do meu caso. Eu quero falar da realidade atual. Eu tenho um filho que foi jogador de futebol e licenciou-se. Conheço muito. Sim, licenciou-se normalmente, estudou normalmente. É bem verdade, com conselhos, muitos, dos pais, quer meus, quer da mãe, dos tios, com conselhos, com exemplos, não é? Exatamente. Meu filho, eu estou aqui hoje, vivo, tenho a vida que eu tenho, não sou rico, infelizmente gostaria de ser, mas tudo deve-se porque eu tive a capacidade de resistir coisas que estavam fora do desporto no meu momento de lazer, não é? Coisas fora do desporto, o que é que eu chamo isso? O chamado treino invisível. Não é? Desgastarmos-nos com outra atividade que não seja aquela atividade que é controlada pelo treinador. Esse tempo que eu tenho do treino invisível, podia fazer outro tipo de treino invisível que hoje está-me a dar alguma forma de sustentabilidade. Não é? Posso perfeitamente ir para o treino de manhã, descansar. Hoje, contrariamente ao passado, em que não tínhamos possibilidade de estudar à noite, não havia. A noite era para níveis mais baixos. Então, logo acabasse o ensino médio, já nós parávamos para ir, ou vamos para a universidade diurna, ou parávamos para ir. Hoje já conseguimos mais ou menos nos enquadrar. Mas deixa eu dizer que não é fácil. É verdade. Mas é possível o rendimento ou a atividade física contribuir no rendimento escolar? Bom, vamos lá ver. Por isso é que eu disse que não é fácil. Nós, no processo do treino desportivo, nós temos 3 fases, não é? Nós temos uma fase que é preparatória, uma de competição e uma de retorno à calma, não é? Ou transitória. Nessas 2 primeiras semanas do período preparatório, acredito que é muito complicado. Porque nós estamos perante cargas muito elevadas. Exato. Essas cargas muito obrigam-nos que nós temos que recuperar bem. São as chamadas pré-temporadas? Sim. Se nós vemos... Que coincide com o início também do ano letivo. Em muitos casos. Exato. Em muitos casos. Sim, em muitos casos. Exato. É assim, nós, por exemplo, deixa-me trazer aqui o nosso exemplo do passado. Nós, por exemplo, nesta fase, nós temos a consciência que nós temos que trabalhar muito, muito para mais tarde as coisas tornarem-se mais fáceis. Exatamente. Né? Nós estamos a falar do período de férias académicas, o início da preparação, então nós vamos dar a carga toda agora, porque temos tempo, não temos aula, não temos, atenção, fundamentalmente, não temos matéria para estudar. Exato. Porque o problema começa aí. O problema começa quando nós chegamos em casa, para ler não temos capacidade de ler, porque o cansaço o corpo não reage. Temos que descansar. Exato. Por isso é que muitos de nós íamos para a escola, incluindo eu. Lá vamos ter que voltar à coisa do pai. Se eu não fui para a rua
porque a mãe ainda existia, né? Porque eu reprovei. E eu reprovei fruto do desporto, por causa do desporto, por causa de não ter dado tempo, ou não ter capacidade de recuperar o tempo para poder no dia seguinte para a escola. E o dia seguinte para a escola é como se não devesse mudar tudo. A nota tinha que ser 5, né? Não podia ser 10. Então, é muito complicado. É muito complicado. Quando nós passamos para o período competitivo, as coisas são mais fáceis. Primeiro, também não tínhamos os estágios que hoje todo mundo tem, né? Tem que dormir no hotel. Sim. E mesmo assim, eu estou lembrado, mesmo assim, que nós muitas vezes íamos para as competições acompanhados dos cadernos, que também não era fácil. É verdade. Não era fácil, nós vivíamos um momento onde no Angola não havia nada. Então, nós quando fôssemos para o estágio, era tempo de compras, era tempo de... Se você não está a treinar, está a compras, ver montras, ver... Enfim. Os outros saem para passear, para fazer compras, mas tu tens que parar para ler um pouco. Mas não resistia, porque a grande maioria saía, então nós às vezes... Raras vezes nós conseguimos fazer, porque, pronto, eu vou chegar a Luanda, logo a primeira semana tenho provas. E temos que parar para ler um bocadinho aqueles cadernos que nós carregamos. Eu estou lembrando que uma vez o presidente Kaji falou comigo, estranhou, tu traz esse caderno no estágio, parabenizou. Exato. Eu falei, parabenizou. Bom, sim, senhores, não, o presidente amanhã como é que vai ser? Se agora não ganho nada com isso, amanhã quando largar isso, já não há mais viagem para Portugal, nos dão aqueles $9 dia. Mas o professor Barros era em... Não, tínhamos alguns. Eu estou lembrado, o Zé Carlos também já fazia isso. Estou lembrado. Falo os da minha geração. O Manuel Clemente Júnior também fazia isso. Temos colegas nossos que acabaram por abandonar. O Armando João Lapa, que ele pegou na primeira instância, pegou e disse, aqui o mais importante para mim, amanhã não é o basquetebol não nos dá nada. Mas quando se tem uma rotina intensa, não é? De treinamentos, tem um horário melhor para estudar e vice-versa? Quando se tem uma rotina intensa de estudos, tem um horário melhor para treinar? Não. Bom, repara só, vamos voltar para aqui. Nós treinávamos porque eu tenho realmente noção do quão difícil é fazer conciliar. Sim, mas repara só, por isso é que eu fui à busca dos momentos do alto rendimento em Angola, aquilo que nós chamamos de alto rendimento. Não são todos iguais. Claro. Não são todos iguais. Nem todos têm um bidiário permanente. Há quem tem um bidiário logo no início da época e depois acaba por aí. Depende dos treinadores. Sim, né? depois daí, técnicas. mas a grande maioria. Sim. Principalmente no nosso futebol. Também porque o esforço que nós fizemos no futebol, o tempo de recuperação é maior, tem que ser maior. Acaba por ser maior. Não, é diferente das modalidades anaeróbicas mistas, como é o caso do basquete, quando é feito por sprint, piques, são muitos piques. Sim, e nós temos tempo suficiente para recuperar para um segundo pique. Mas na sua grande maioria não faz o bidiário. Por exemplo, nós no basquetebol, do meu tempo, no nosso tempo, o bidiário era 9/9. Dos 9 meses que temos de época desportiva, nós trabalhamos no bidiário. Um dia ou outro, lá quinta-feira não havia bidiário, na sexta-feira nós jogávamos à noite e tínhamos que treinar, fazíamos lançamento de manhã, antes de entrar para o estágio, e etc. Portanto, não é fácil. Não tem espaço. Não tem espaço. Porque há um outro fenômeno que entra dentro desse meio. Não é? Mas como montar, na verdade, uma rotina que equilibre bem estudos e treinamento intensos? Imagina que estás num clube e o prof já passou por essa situação como atleta e também como treinador, né? Imagina que estás num clube de alto nível, que foi o caso do nosso, que é o caso do nosso. E tu és um atleta que também é universitário, né? Por um lado, treinamentos muito intensos, porque estamos em competições todas muito fortes, e por outro lado, tem que estudar para a universidade, que também é um estudo intenso. Sabe que nós, como treinador num alto rendimento,
a primeira coisa que nos vem na cabeça é que o atleta é um profissional e tem que trabalhar. Exato. O objetivo único é este. Ouvi tantas vezes isso. Ele tem que trabalhar. E o trabalho no alto rendimento não é só aquele de correr. Não é? Naquele lado do campo. Claro. Fora do campo. Tem que descansar, tem que ser alimentado. É tão rigoroso a recuperação, é tão rigorosa quanto é aquilo que nós exigimos lá no campo. Ou seja, se por exemplo estivermos num estágio, não é? Há um tempo que eu não vou deixar que o atleta fique acordado para estudar, para ler, porque não vou tirar. Tem que descansar, senão não tem. Senão não recupera para maior tempo. Não, isso não tem hipótese. Se nós escolhermos. Daí a minha pergunta: como organizar isso? Qual é o melhor momento? Não, esse momento não existe. No alto rendimento, esse momento não existe. No profissionalismo não existe. Não pode existir. Não pode existir. Agora, como é que nós conciliamos esse momento? Nós temos que conciliar fora do tempo do treinamento. Por exemplo, são poucos os estudantes, são os poucos atletas de alto rendimento que se formam numa só sentada. 5 anos na universidade e acabou. Sim, é quase por isso que eu disse no início, vais fazer na universidade. Sim, se és de facto do alto rendimento e a intensidade e com o volume que aquele comprimento vivi e aquele comprimento exigi dos meus atletas. Na verdade, aconselha-se um atleta profissional de alto rendimento a fazer a universidade, sei lá, em 8, 10 anos. Sim, ou então depois de terminar a carreira. Aliás, a grande maioria dos nossos concidadãos que se formaram, a nível superior, a grande maioria fez depois de terminar a carreira esportiva. Uns foram fazendo uma cadeira aqui, outra cadeira ali, que já é possível, posso mais ou menos agora. Aquela carga toda, aquele volume todo de conteúdo programático é um bocadinho complicado. Hoje em dia, comparando com tempos atrás, é mais fácil, é menos difícil conciliar? Eu acredito que seja mais difícil. Por quê? É mais difícil. Porque nós no passado tínhamos... Como é que vou te explicar isso? Tínhamos mais possibilidade de estudar normalmente, de voltar a estudar no mesmo ano, no momento que hoje. Por exemplo, hoje se nós não apanharmos a formação, ou se não apanharmos o ano letivo, por exemplo, agora, fica muito mais complicado. Nós era muito mais acessível. Mas hoje inclusive a tecnologia é muito mais avançada que pode ajudar, por outro lado. Sim, repara só, nós, por exemplo, inclusive, fruto disso, o próprio Estado deu-nos uma ajuda muito grande. Por exemplo, nós, atletas de alta competição, como é que nós chamamos? Sim, atletas de alta competição. Nós, atletas de seleções nacionais, nós tínhamos a probabilidade, ou o direito de ser submetido a vários exames. Portanto, eu vou à competição, vou ao estágio, quando voltar, reprovo na primeira fase. Tem outro teste. Tinha direito a um professor. Exato. Exame especial. Um exame especial. Reprovo esse exame especial, não tinha um terceiro. Então, aquilo tornou-se um bocadinho mais fácil. O que hoje não existe. Hoje não sei se o decreto ainda existe, mas hoje praticamente não se faz sentir. E agora, também há outra, quando digo que hoje é mais complicado, porque hoje também não temos muito. Hoje é mais comercial. Nós vamos muito atrás do bem. Eu quero dinheiro. Eu tenho que jogar básica porque quero dinheiro. Exigência muito grande. Nós no passado não tínhamos esse dinheiro. Não tínhamos, então tornava mais fácil, não tinha essa exigência grande Há pouco falou aí de obrigar-me na exigência até fora do campo, não é? Com relação à alimentação, o descanso, estes também são predicados completamente importantes e fundamentais naquilo que é a recuperação
do esforço que se fez durante o treinamento para poder então também depois estudar, enfim. E eu, pronto, é bem verdade que sim, né? É bem verdade que sim. Nós, a energia que nós perdemos com o treino, que precisamos mais logo, né, para poder estudar. Os ferros, os cálcios nós perdemos durante o treino. Há uma certa baixa em função da carga física, não é? E que mal alimentado, se nós não formos recuperar essas energias perdidas, obviamente que a capacidade de assimilação baixa. Diminui. Baixa, isso de facto. Mas hoje há mais vantagens, porque hoje já há mais preocupação do ponto de vista da alimentação. Como o Malamba sabe, hoje já temos nutricionistas, já tem pessoas que preparam-se, especialistas. Se eu treino a força, já sabem qual é a comida que vão me dar. Se eu treino a resistência, já sabem qual é a comida que vão me dar. Enfim, é muito mais selecionado, é muito mais... repara que nós no passado, nós dizíamos que aproveita aí uma caneca de ngongonha, como e já estou... Hoje não... Não, mas aquilo era... Era mais psicológico. Sim, mas pronto, e dava-nos certa força. Na verdade era psicoemocional, íamos para lá. Muito forte psicologicamente. Sim. Mas hoje se calhar, não é compatível. Se o médico ouvir dizer que comexe com ngongonha para ir treinar, nem deixa, nem permite. Nem vai permitir. Portanto, coisas dessas, né? Para dizer que a alimentação é fundamental. E para um bom repouso, nós comemos mal, não vamos. Não consigo repousar. Hoje nas vestes de professor, de treinador, enfim, qual é o conselho que se pode dar num atleta quando bate aquele desânimo, não é? de treinar, porque na verdade precisa recuperar muita matéria, enfim, de estudo, porque está a se sentir ultrapassado? Olha, eu tenho dois conselhos para duas situações diferentes. E eu vou repetir aquilo que eu disse há bocado. O professor é treinador, mas ao mesmo tempo mesmo sou professor, sou pai, Exato. Sou, como eu ia dizer, é um incentivo miúdos a vir a praticar desporto. Não é? E sabe que é um bocadinho mais, é diferente falar com uma criança, falar de alguém do alto rendimento. A criança, sim senhor, a criança vai treinar, vai à escola, a criança vai ter que me apresentar as suas notas, a criança vai ter que me apresentar as suas dificuldades, as suas debilidades no processo académico, não é? Estamos preparados e temos feito lá no Petro de sentar com os meninos, isto é aquilo, a matemática é assim, o português é assim, e ajudá-los. Isso. Agora, quando nós vamos para o alto rendimento, é aquilo que eu disse no início, o alto rendimento é para se ganhar. No alto rendimento, o atleta tem que escolher se vai para a escola ou se vai ganhar o dinheiro. Porque se ele não for treinar, se ele não render aquilo que foram os propósitos da sua contratação, no final tem que vai embora. É verdade, é despedido. Ele é pago para... Agora, é muito, mas muito difícil nós conciliarmos as duas coisas. Eu, para render sério, tenho que treinar bem. E eu, para treinar bem, tenho que me repousar bem. E eu, para estudar bem, tenho que estar com os neurônios tranquilos. Sim, na verdade são realidades um pouco diferentes, né? Estamos a falar daqui do nosso contexto. Sim. E o contexto um bocado daqueles países mais desenvolvidos, onde o alto rendimento pode nos dar uma garantia para o futuro, né? Estou a falar financeiramente. Eu por exemplo, eu tive cuidado de dizer isso aos meus filhos, são 2 jogadores de futebol, tive cuidado de dizer isso. Hoje o mundo não é feito só de engenheiros, de doutores. Eu aconselho, por exemplo, os esportistas a fazer cursos técnicos. Exatamente. É de curta duração, são por módulos. Eu posso fazer agora, no período de defesa, fazer um módulo, depois fazer o outro, até quando acabar a minha carreira, eu tenho aquilo tudo feitinho. Exatamente. E vou trabalhar normalmente. A mim não me interessa ser doutor, advogado, psicólogos. E quando for para o trabalho, não percebo nada, porque não tive tempo. Não estudou em condições. Não estudei em condições. Não sei, estudar pede muito tempo, pede muita concentração. É cansado, não se. Portanto, o que eu aconselho a esses jovens que hoje ainda ganham algum dinheiro,
Olha lá, ganham dinheiro. O maior investimento tem que ser feito na formação. E a formação não passa tão somente pelas academias, pelas licenciaturas, pelos doutoramentos. Se tiverem a capacidade de o fazer, que o façam. É uma questão de vermos hoje quantos, não é? Quantos desportistas do alto rendimento hoje são doutores, não. Se são doutores, fizeram depois da carreira desportiva. Agora, bom técnico daqui, bom técnico dali, têm capacidade para o fazer. É verdade. Se só se juntou a nós agora, penso que posso apresentar-lhe, estamos a falar aqui com o professor Arthur Casimiro Barros, um guru do desporto nacional. Digo isto mesmo sem medo de errar, porque tem que acompanhar o testemunho desde o início. É alguém que passou por várias modalidades da melhor forma possível e pode trazer-nos aqui muita contribuição para que nós possamos então, essa nova geração, na verdade, poder como conciliar a carreira acadêmica com a desportiva. Professor Barros, quer deixar mais aqui algum testemunho que possa passar para a nova geração no sentido de induzi-los da melhor forma possível nesta matéria? Falou em 40 minutos, acho que só vão 20, não é? Sim, está à vontade. Ok. Bem, é assim, eu acho que eu apreciei-me um bocadinho e quase que já disse tudo em relação ao conselho que se pode dar, não é? Mesmo nesse último trecho, eu falei aqui de é importante que nós nos formemos, é importante que nós amanhã tenhamos capacidade de sustentar nossas famílias. Não é? Que a vida hoje está cada vez mais complicada, muito complicada mesmo. É importante que nós tenhamos na cabeça de que eu hoje estou a jogar e quase que não tem muita importância. Não é? Nós ouvimos aqui relatos de jovens que estão no girabola, que estão no Intelbasket, que estão no handball, que têm de salário 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, ouve-se todos os santos dias. Então é o momento de nós pensarmos, fazermos desporto bem, mas não como profissionais. O que é que eu quero dizer? Nós podemos perfeitamente fazer desporto não com aquele volume de um profissional. Não é? Nós temos o volume do profissional, nós trabalhamos o mesmo tempo que trabalha um profissional. Inclusive há muito expatriado, quando chegam cá, ficam admirados a forma como o angolano se entrega ao treino físico. Eu tenho aqui uma história de um treinador português, o Vitor Hugo, no Campeonato do Mundo da Argentina, acho que em 2001, em São João. Ele dizia-me o seguinte, ele assistiu uns treinos, assistiu a forma como nós começávamos e acabávamos um jogo, e ele disse-me, se eu tivesse como preparador físico, a minha equipe ia ganhar todo mundo. Portugal na altura não estavam lá muito bem. Porque os meus jogadores têm tudo, os meus jogadores têm qualidade, mas não se dedicam tanto como se dedicam os teus. Os teus obedecem-te. Os teus são tão agressivos quanto tu a dares o treino. Os meus não são assim. Para dizer que se nós diminuirmos esse volume, pensarmos como amador, se calhar vamos ter tempo suficiente para nos prepararmos para outra parte da vida. Eu não estaria aqui a incentivar para nós não irmos ao alto rendimento, para nós irmos ao profissionalismo. Eu estou a passar a mensagem real. Atenção, estou a passar a mensagem para aqueles que ganham 50 mil kwanza e fazem da vida deles hoje, não querendo preparar a vida para amanhã com 50 mil kwanza. Portanto, a minha mensagem é essa. Agora, quem ganha 4 milhões, 5 milhões de salário, cuida-se, treina mais. Para manter esse dinheiro e construir o teu futuro a partir desse dinheiro que estás a ganhar, não é? Arranjar o teu negócio, etc. Não aconteceu conosco. Por isso é que nós nos dedicávamos ao estudo. Nós, inclusive,
inclusive, o estudo também era uma forma de conquista no treino. O que isso quer dizer? Eu, quando saía da escola, eu ia ouvir o meu colega do clube de que teve 19 a matemática. E o debate, a volta, antes do treino, era da nota. Era da matéria X que se deu na escola. Agora, imagina, se eu não estou dentro desse mundo, eu não consigo acompanhar o debate. Se eu sou aluno de 5, de 4, eu não vou acompanhar o debate do 19. Então, também era uma forma de nós ir exteriorizarmos aquilo que eram nossas capacidades acadêmicas, né? No desporto. Portanto, repito, o conselho é decidir o que é que nós pretendemos, o que é que nós queremos com o desporto. O alto rendimento, ou o amador, também pode ser intenso, mas não ao nível de... Há bocado o professor também falou de uma opção muito válida, que não tem que necessariamente fazer a formação superior. Pode fazer os cursos técnicos, não é? Sim. Hoje, também é. Repara, nós às vezes andamos no Cantongueiro e vemos o motorista e engenheiro. Exatamente. Agora imagine se esse motorista tivesse tirado o curso de mecânica, curso de motorista, que também é uma profissão dentro da sociedade. Estaria, se calhar, muito mais habilitado do que... Ou se calhar já teria desenvolvido mais o negócio dele do que está agora. Quer dizer, bateu, não conseguia, vou pegar um carro, vou conduzir aí. Que não é mau, desde que não estejamos a roubar. É bem-vindo, mas eu, desportista, posso... Repare que há em muitas realidades, e vamos a Portugal, que nós bem conhecemos, há muitos jovens que vão para o clube a jogar na primeira divisão, cuja a remuneração é um emprego. O filho vai jogar aqui, tu vai ser trabalhador daqui. Sim, eu passei por essa experiência. Nós treinávamos no período da noite porque os meus colegas portugueses tinham que ir trabalhar na empresa do dono do clube. Exatamente. Também é uma opção. Pelo menos quando acabar. Também aconteceu aqui no nosso tempo. Aconteceu muito. Se me permitir citar nomes, o pessoal todo da TAG foi isso. Grande parte dos jogadores da TAG, dos mais concentrados, tornaram-se funcionários da empresa. Sim, eu ainda tive colegas também no tempo do ASA. Conheço-os. O Jacinto ficou a trabalhar na TAG por causa disso. Os Lutandila, não vou citar aqui outros nomes, senão não vão coisa. Então tornaram-se por via do futebol que eles foram fazer. Do futebol, quando do futebol, falo do basquete, do handball, do desporto em si. Então, na verdade, temos que preparar o amanhã. Sim, temos que preparar o amanhã. De outra forma, não podemos ficar a dormir à sombra da bananeira. Porque também dói muito nós vermos muitos nos desportos, porque não tiveram a capacidade de abordar esse tema. Não tiveram a capacidade de conciliar as duas coisas. Se eu estou a treinar e quero jogar, tenho que saber como fazer as duas coisas. Nisto, eu tenho, acho que vai ser interessante. Eu fui suspenso no Petro, a dada altura, em 87. Por quê? Se calhar, foi a maior suspensão que já houve num clube desportivo, foi a minha. De 9 meses, quer dizer, numa época desportiva. Sabe que no passado nós não éramos contratados, nós éramos obrigados a assinar uma ficha, como se chamavam. E nós ficávamos presos essa ficha assinavas para 2 anos, obrigatoriamente, assim dizia o regulamento. E tu assinas, depois o clube faz que bem entender contigo. E um dos itens que me pôs rebelde, que me fez, foi de que eu, a dada altura, nós viemos de um estágio de Portugal, que eu já vinha da Seleção Nacional, e já estava aí 3 meses sem ir à escola. E como eu disse aqui inicialmente, eu carregava meus livros. E quando eu pedi ao treinador para ficar em casa para estudar, porque o dia seguinte tinha uma prova, o treinador não aceitou. Então eu revoltei-me, gritei. Nesse dia, a quinta-feira, não fui treinar. E a sexta-feira, já era direto, tinha que ir diretamente para
quinta-feira não tinha que ir para coisa. Quinta-feira peguei nas minhas bagagens e fui para casa de esportista, com meus livros. E o treinador disse, o treinador não foi, quem esteve lá, o treinador adjunto, que por sinal era meu professor que ia ter aulas comigo no dia seguinte. Atenção, se você reparar onde é que nós chegamos. E eu levei. É bem verdade que eu podia ter gerido de outra forma o processo, devia ter tido mais calma. Aquilo também é pressão emocional. Sim. Das duas coisas. Não, mas eu falei, vai trazer aqui as pessoas, vai ter aula, quem vai me dar de comer amanhã, nós já vemos como é que vocês tratam aqui as pessoas, depois da manhã o que será de mim? Então, mas acho que alguém estava muito contra mim. Enganazar-me lá não queria nada comigo nesse dia. Queria, que tentou equilibrar as coisas. E falhou a energia a cidade toda. Isso quer dizer que naquele dia eu não tive capacidade de abrir o meu caderno para estudar. E dia seguinte fui fazer exame com o professor que estava lá. E no relatório da suspensão, eu via saber mais uns anos mais tarde, quando voltei já como dirigente, encontrei o dossiê, é que o meu professor dizia que eu nunca tinha estudado. O meu professor disse que eu não tinha estudado. E que eu tinha simulado, sim, que eu não dormi aquela noite porque estava a estudar. Mas não houve luz. Inclusive, eu 2 anos depois, tive que ir para a União Soviética, e quando vi de férias, porque eu fazia o meu estágio no clube, o presidente do clube, quando me viu, Barros, andas aonde? Não, estou a fazer a licenciatura. Tu estudas? Porque o relatório onde ele assinou para me dar 9 meses estava lá que eu nunca tinha estudado. Coisas do nosso desporto, né? Para dizer que tive a capacidade de, em momentos complicados, tive a capacidade de conciliar as duas coisas. Com certeza. Sim. Professor, era bom que assim fosse para todo mundo, mas não é fácil. É verdade, sabemos que não é fácil. Temos aqui o testemunho do professor Arthur Barros. Muito obrigado pela tua presença. Um testemunho muito valioso. Penso que podemos contar consigo em outras ocasiões, porque tem muito ainda. O professor tem muita bagagem. Tenho para ver, senão vou voltar a contar a mesma história. Não, o professor tem muita bagagem para poder passar aqui. Bagagem não, são momentos vividos. Claro, experiências. São momentos vividos. Que é importante passar na nova geração. Sabe que naquela altura nós andávamos à toa, não havia candongueiro, não havia nada, nós andávamos e tinha uma tendência de querer fazer tudo. Querer fazer tudo. Mesmo na escola, eu tenho que fazer a escola. Tem que ir para o Macarenco, tem que ir não sei para onde, tem que ir. Acabei por ficar no INEF. Muito obrigado, professor. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que o testemunho do professor Barros possa ter dado um grande contributo, ter ajudado, que tenham uma forma de repensar aqui a rotina, enxergar de como treinar, estudar e ver que, na verdade, treinar e estudar não são inimigos. Na verdade, são grandes aliados, não é? Tome nota, promissor, no equilíbrio, na constância e principalmente na disciplina. São predicados que podem ajudar muito na conciliação da carreira desportiva com a carreira acadêmica. Se você curtiu este episódio, dá um like. Não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar com quem também está nessa luta e manda aquele seu feedback no YouTube para que nós possamos então, num próximo episódio, melhorar ainda mais. Boa noite.